Na verdade, o texto é uma nova narrativa. Agora, Pedro contando a sua versão. Lucas narra as palavras de Pedro. No capítulo de número 10, nós vemos a narrativa de Lucas, o próprio autor de Atos, contando os acontecimentos, mostrando como é que se sucedeu a chegada do Evangelho aos gentios, a ação de Deus em Cornélio, a ação de Deus no apóstolo Pedro, a quebra de paradigmas e o encontro deles. E o Pentecoste aos gentios, ou o Pentecoste acontecido ali na casa de Cornélio. E agora, Lucas narra que, como consequência do que aconteceu no capítulo 10, Pedro precisou se manifestar. Houve esta necessidade. Então, Lucas agora ele vai dar um outro enfoque, ele vai começar de uma outra parte, ele vai contar a mesma história, porém de forma diferente, no sentido de enfatizar alguns pontos e outros não. Ele vai narrar as palavras do apóstolo Pedro. Muitos detalhes já nos são conhecidos, muitos detalhes já foram destacados em semanas anteriores, já que nós já temos considerado o texto de Atos 10 há algumas semanas. E hoje eu quero destacar, irmãos, uma temática muito importante, e eu creio que este texto, nesta altura do livro de Atos dos Apóstolos, foi tensionado por Deus. Deus teve a intenção de nos mostrar aqui, através da forma como Pedro responde, da forma como Pedro age, através da forma como Pedro, de uma maneira gentil, simpática e submissa se coloca. Eu penso que Deus quis nos mostrar que dentro da comunidade dos santos, dentro do corpo de Cristo, nós precisamos prestar contas. E é esse o título da nossa reflexão nesta noite: prestação de contas. Vamos falar sobre isso. Nós vamos destacar que, como corpo de Cristo, nós precisamos prestar contas uns aos outros. Esse é o quarto e o último sermão que pregarei sobre a história de Cornélio. Baseado nessa história, nós já vimos bastidores de uma salvação, queda de barreiras e o que alguém precisa saber para ser salvo e batizado. Já disse que não entrarei em detalhes da história, eles já foram bem expostos. Falarei sobre prestação de contas, satisfação a terceiros, ressaltando, e isso aqui é bem importante, o valor de uma boa comunicação. Como parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo, membros uns dos outros, devemos dar satisfação uns aos outros. E por extensão, como servos de Deus, nas diversas esferas das quais nós participamos, os princípios que destacaremos hoje também nos serão muito úteis nas nossas outras áreas de convivência, nos nossos outros relacionamentos. Analisando então, irmãos, este momento que estamos considerando na vida do apóstolo Pedro, nós aprendemos na vida do apóstolo Pedro e na história da igreja de Cristo, da igreja cristã, nós aprendemos que prestar contas não é opção, é dever em se tratando de vida comunitária. Prestar contas é dever, não é opção em se tratando de vida comunitária.
Notícias espalham. E como espalham? É como fogo em mato seco, em vegetação, em relva seca. Já era assim naquela época. Na verdade, sempre foi assim. Eu chamo então a sua atenção para o texto que vamos considerando parte por parte, por isso nós não lemos no começo. Veja o versículo de número 1. Em Atos 11, a palavra de Deus diz assim: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Lá em Cesareia, lá em cima, distante, bem distante, aconteceu um fato. Naquela época não havia celular, naquela época não havia telefone fixo, naquela época não havia aplicativos de comunicação, não havia nada disso, mas notícia já espalhava. E aquilo que aconteceu então em Cesareia, na casa de Cornélio, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia. Eles tomaram conhecimento daquilo que se havia dado lá longe, lá distante deles. Sempre foi assim. As coisas que são feitas, que acontecem, elas espalham e chegam ao conhecimento de outros. O X da questão é a forma como lidamos com as notícias que chegam até nós e a forma como as passamos adiante. O X da questão está nesses dois pontos. Como lidamos com as notícias que chegam até nós e como as passamos adiante. Analisemos este primeiro ponto, como lidamos com as notícias que chegam até nós. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Precisamos entender que a verdade é mais que a palavra fria. Vamos considerar o versículo de número 1 e presta atenção para você entender bem o que eu estou dizendo. A verdade é mais do que a palavra fria. Os apóstolos na Judéia, os irmãos que estavam na Judéia, receberam as notícias, receberam as informações acerca dos acontecimentos que haviam se dado em Cesareia. Porém, eles não haviam tido a experiência de Pedro. Logo, não seria natural o entendimento correto do que havia acontecido, pelo menos de imediato. Eles deveriam ter cuidado para não tirar conclusões precipitadas ao receberem as informações, mas eles não tiveram esse cuidado. Eles tinham o direito, sim, de pedir esclarecimentos, prestação de contas, mas com amor, entendendo que a verdade é mais do que informações frias. A comunicação é um desafio, pois o mundo do outro não é exatamente o nosso mundo. Entenda isso, meu irmão. O mundo do outro não é exatamente o seu mundo, não é exatamente o meu mundo, tanto interna quanto externamente. Nós temos a nossa forma de interpretar fatos diferente da forma do outro. Isso tem a ver com nossa personalidade, com nossa história familiar, com nossa formação intelectual. O mundo do outro não é o nosso mundo. Alguém já disse que nós não vemos o mundo como o mundo é,
nós vemos o mundo como nós somos. O mesmo fato é interpretado por duas pessoas de forma diferente. É por isso que temos que ter cuidado com a comunicação, bastante cuidado, e principalmente quando analisamos uma mensagem ou uma informação fria apenas, que chega até nós como notícia. Nós não estávamos lá, não sabemos o que aconteceu nos bastidores, não sabemos como estava a vida da pessoa envolvida naquele momento, naquela situação. O que está claro para alguém pode não estar claro para outro alguém. A forma como lidamos com as notícias que chegam até nós faz muita diferença. Nós vamos entendendo um pouco melhor isso à medida que avançarmos. Passando adiante as informações que chegam até nós. Vejam o versículo 2 e o versículo de número 3. O versículo de número 1 fala que chegou ao conhecimento dos apóstolos, dos irmãos da Judéia, o que havia acontecido em Cesareia. Versículo 2, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: entraste na casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Meus irmãos, esta palavra foi uma reprimenda. Essa palavra não foi amistosa. Quando Pedro chegou na Judéia, ele foi recebido com resistência pelos apóstolos e pelos irmãos que lá estavam. Vocês já ouviram aquele ditado? Eu creio que vocês já devem ter ouvido aquele ditado popular: quem conta um conto aumenta um ponto. Vocês já ouviram? Gente, isso acontece muito. Nós não sabemos exatamente como é que as informações chegaram aos irmãos da Judéia. Nós não sabemos o que foi acrescentado à ocorrência que se deu entre Pedro e Cornélio. Mas os fatos chegaram então aos irmãos da Judéia de alguma forma, por bocas que falaram para uns e para outros, e de repente chegou até lá, e aqueles irmãos estavam armados contra Pedro. Eram judeus ortodoxos, judeus que guardavam a lei estritamente. Eles não tinham convivência com gentios. Ora, Pedro havia falado no capítulo 10, versículo de número 28, quando ele estava lá com os gentios: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. E quando ele chegou na Judéia, então, aqueles judeus olharam para Pedro com olhos acusadores, dizendo: Pedro, você não cumpriu a nossa lei. Você esteve na casa de homens incircuncisos e você comeu com eles. Eles despejaram sobre Pedro o descontentamento que estava sufocado dentro deles. Erro de comunicação. Pedro ali poderia ter perdido a paciência com eles, como aconteceu outras vezes na vida de Pedro. Pedro era um homem de respostas rápidas, era um homem que não se continha muito facilmente. Só lembrarmos a ocasião quando
os soldados romanos chegaram para prender o Senhor Jesus Cristo, e Pedro pegou, desembainhou uma espada e cortou a orelha de um ali. Pedro, ele tinha dificuldades de se segurar. Pela graça de Deus, todavia, Pedro foi sábio ali. Pedro foi gentil no seu trato. Pedro foi simpático. Nós conhecemos, irmãos, o texto de sabedoria nas Escrituras, que nos diz a seguinte mensagem: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Na sua natureza carnal, possivelmente Pedro responderia ali com rispidez, da mesma forma como ele havia sido abordado. Irmãos, mas Pedro ali, naquela altura dos acontecimentos, era um homem que havia passado por muitas situações. Era um homem que estava sendo tratado pelo Espírito Santo de Deus. Pedro ali não respondeu como responde alguém na carne. Pedro respondeu como responde alguém no Espírito. A palavra dura pode até ter suscitado o seu furor. A palavra dura pode até feito com que ele ficasse irado. Mas o Espírito prevaleceu ali. E Pedro teve domínio próprio, teve mansidão, teve benignidade. Pedro teve amor. E ele respondeu com toda a gentileza àqueles homens que vomitaram sobre ele, o seu descontentamento. Quando nós vemos, irmãos, uma orientação de Paulo, eu acho interessante esta orientação, quando Paulo, falando aos Colossenses, ele diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como responder a cada um. Irmãos, Pedro, então, diante desta situação, ele entendeu que deveria prestar contas. Ele entendeu que deveria falar com amor diante daqueles homens. Prestar contas não é opção, é dever em se tratando de vida comunitária. É importante entendermos isso. Em se tratando de vida comunitária, precisamos prestar contas uns aos outros. Deve ser assim na igreja, deve ser assim num ambiente onde nós temos compromisso com os nossos irmãos. Deve ser assim dentro dos nossos lares, quando o marido dá satisfação à sua esposa, explicando aquilo que precisa ser explicado. Quando a esposa dá satisfação ao seu marido, quando os filhos dão satisfação aos pais, quando os pais também dão satisfação aos filhos. Prestação de contas não é opção, é dever. Assim, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos agir. E Pedro, então, ele prestou contas. Eu quero prosseguir aqui na exposição do texto, ressaltando que além de ser dever, prestação de contas deve ser feita em amor. Devemos prestar contas em amor. A partir do versículo de número 4, veja como Pedro agiu. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, e aqui Lucas narra as palavras de Pedro. Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem. Paciente e minuciosamente, Pedro explicou
a sua situação. É sempre bom agir assim. É sempre bom agir assim. Paciente e minuciosamente prestar contas em amor. E aqui uma dica, de forma especial para os homens, especialmente quando estivermos conversando com mulheres, maridos, especialmente quando estiverem conversando com suas esposas. Prestar contas não é simplesmente falar o que aconteceu em poucas palavras, é falar tudo o que aconteceu. Mulher gosta de ouvir detalhes, mulher gosta de ouvir bem detalhadamente. Por muitas vezes, a Carla me pergunta algo, e eu falo com poucas palavras, e ela continua parada perto de mim. Prossegue, como quem diz, continua. A gente precisa entender que a gente deve agir paciente e minuciosamente. Veja como Pedro agiu a partir do versículo de número 5. Eu estava na cidade de Jope orando. Nós vimos isso. Por volta do meio-dia, ele estava com fome. Ele subiu ao eirado para orar, e ali ele teve uma experiência espiritual. Eu estava na cidade de Jope, na casa de Simão, o curtidor, orando, e no êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou na minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. E isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. Vamos analisar aqui, irmãos, essa parte da resposta de Pedro, versículos 5 a 10. O que é que Pedro está dizendo? Pedro está sendo humano. Pedro está se colocando como uma pessoa frágil. E ele está dizendo assim: olha, meus irmãos, deixa eu contar para vocês como aconteceu. Não foi fácil para mim também, foi muito difícil. Foi muito difícil. Pedro estava mostrando empatia, ele estava se colocando na pessoa deles e entendendo: olha, não está fácil para eles. Eles estão lidando com essa situação, eles não passaram pelo que eu passei, eu vou explicar para eles como aconteceu comigo, que também foi muito difícil para mim. Foi muito difícil para mim. Empatia, condescendência, se colocar na pele do outro, calçar o sapato do outro. Assim como não está sendo fácil para vocês, não foi fácil para mim. Cheguei até a discutir com Deus. Gente, eu cheguei a discutir com Deus. Deus na visão me disse: mata e come. Eu falei: não, Senhor, eu não vou matar e nem vou comer. Mata e come. Não, Senhor. Mata e come. Senhor, não. E 3 vezes de novo. Pedro se coloca ali diante daqueles irmãos e falando: olha, gente, foi difícil para mim também, foi muito difícil. Foi muito difícil. Espírito de brandura, como está lá em Gálatas 6, versículo 1, quando nós vamos lidar com o outro, devemos lidar com espírito de brandura. Sabe, gente, imagine se Pedro, ao ouvir aquela palavra daqueles apóstolos lá em Jerusalém, na Judéia, e aquela palavra daqueles irmãos, e Pedro dizia: olha, gente, não, vocês não sabem nada o que está acontecendo comigo, já estou cheio, já passei por muita dificuldade, e vocês ainda vêm me julgando. Não, Pedro foi empático.
Pedro foi empático neste momento, espírito de brandura. E Pedro continua, no versículo de número 11, ele diz: e eis que na mesma hora pararam, junto da casa em que estávamos, 3 homens enviados de Cesareia, para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar, ou em nada duvidando, como nós vimos, ou sem fazer distinção. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. Gente, Pedro está com uma resposta em ordem, apresentando argumentos fortes. Primeiramente, ele disse que não havia sido fácil para ele, e agora ele continua dizendo que ele recebeu uma ordem explícita de Deus, uma ordem explícita do Espírito. E Pedro apresenta mais um ponto muito importante na sua resposta. Ele diz: olha, eu tenho testemunhas. Ele estava com aqueles 6 homens, que com ele estivera lá na casa de Simão, o curtidor. Olha, esses 6 homens estiveram comigo lá também. Ele vai cumprindo as exigências da lei judaica. Se você observar lá em 2 aos Coríntios, capítulo 13, no versículo de número 1, o texto vai dizer assim: por boca de 2 ou 3 testemunhas toda a questão será decidida. 2 aos Coríntios 13, capítulo 1, parte B, por boca de 2 ou 3 testemunhas toda a questão será decidida. E Pedro então diz: olha, gente, eu estava em Jope, e esses 6 irmãos que estão aqui comigo, eles são testemunhas, eles estavam lá comigo também. Eles sabem daquilo que aconteceu. Versículo de número 13 de Atos 11, prossiga aí em sua Bíblia. No versículo de número 13, Pedro prossegue dizendo: e ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa. Agora falando de Cornélio, né? Pedro dizendo que Cornélio contou como havia visto o anjo, e como lhe havia dito, o anjo lhe havia dito: envia a Jope, manda chamar Simão, por sobrenome Pedro. O que é que Pedro acrescenta aqui? Ele acrescenta o seguinte: olha, Deus estava trabalhando do lado de lá também. O mesmo Deus que me deu uma revelação em Jope, deu uma revelação a Cornélio em Cesareia. É obra de Deus, eu não fiz por conta própria, eu não fiz por vontade pessoal, não foi uma ideia mirabolante que me passou pela mente, não foi algo que nasceu do meu coração enganoso, foi Deus que agiu. Ele agiu do lado de cá e Ele agiu do lado de lá também. E versículos 14 a 16, vejam o que o texto diz: o qual, aqui continuação da resposta de Cornélio, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. Aí Pedro então fala: quando porém comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Gente, eu comecei a falar o que Deus disse que era para falar. Eu não tinha terminado a minha palavra, eu estava no meio do meu sermão, eu estava no meio da minha pregação, eu estava compartilhando com eles aquilo que Deus havia colocado no meu coração para compartilhar, palavras mediante as quais eles haveriam de ser salvos. E enquanto eu falava, Deus agiu, derramou sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós havia acontecido no princípio. E Pedro prossegue: então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pedro está dizendo: gente, o Espírito Santo de Deus tomou a liderança de tudo. Foi Deus quem fez o que vocês estão falando. Eu jamais agiria desta maneira por mim mesmo. Quem sou eu? Quem sou eu? Veja o versículo de número 17.
Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Gente, eu fui vencido. Meus irmãos queridos, apóstolos juntamente comigo, eu fui vencido por Deus. Eu não pude resistir a Deus. Eu me dobrei diante da vontade de Deus. Quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Irmãos, percebam a forma humilde, submissa, com a qual Pedro coloca a sua resposta. Diferente daquele Pedro de outros tempos. Eu jamais. Todos podem fraquejar, todos podem te deixar, eu estou pronto para morrer contigo. O Senhor olhou para ele: Simão, Simão, você não sabe o que está falando. Agora nós vemos aqui um Pedro tratado, um Pedro cheio do Espírito Santo, um Pedro humilde e prestando contas com submissão e prestando contas em amor. Prestação de contas não é opção, é dever na vida comunitária. Devemos dar satisfação uns aos outros. Meu irmão, se em algum momento, porventura, você cometer um deslize, faz muito bem você chegar para um irmão querido, companheiro da caminhada, abrir o seu coração e falar: meu irmão, eu falhei, eu cometi um deslize, eu pequei contra Deus, eu estou aqui para abrir o meu coração, para prestar contas a um irmão, e queria que você orasse por mim, e que você me ajudasse na caminhada, que você estivesse conversando comigo, ligasse para mim e perguntasse: você está dando conta de caminhar? Eu preciso de alguém para caminhar comigo. Prestação de contas, ajuda mútua, companheiros de jugo, isso faz diferença. Faz diferença na vida cristã. É muito importante, não é opção, é dever. Prestação de contas feita com amor de um lado e de outro, espírito de brandura, humildade, quebrantamento diante do Senhor, rendição de ambos os lados diante do Senhor. E eu quero, irmãos, passar para o versículo 18, versículo final. E no versículo final, então, nós vemos mais um ponto sobre a prestação de contas, destacando a questão da comunicação. Aqui nós aprendemos que a prestação de contas, além de ser um dever e não uma opção, além de dever ser feita em amor, eu destaco que a prestação de contas produz paz. Veja que bênção! A prestação de contas produz paz. A situação poderia ter sido bem diferente conforme o modo como Pedro houvesse respondido. Pedro soube lidar com a situação no Espírito. A palavra dirigida a ele foi dura, mas ele soube lidar com a situação no Espírito. E o texto, então, no versículo 18 diz: e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se. A palavra apaziguar significa serem tomados por paz. Eles foram tomados por paz. A paz foi instaurada. Apaziguaram-se e glorificaram a Deus. Quando bem feita, a prestação de contas tem frutos positivos. Depois da exposição de Pedro, o que ele falou e como ele falou. Irmãos, é muito interessante ressaltar isso. Não é apenas ter razão, é ter razão e expor a razão da forma certa. Vocês já viram aquela pessoa que tem razão, mas expõe a razão de forma errada e acaba perdendo a razão?
Os outros já deixam de querer saber se a pessoa está com argumentos corretos ou não. A pessoa foi tão antipática que perdeu razão. Agora eu sei que você está certo, mas também não vou fazer e pronto. Por birra. Não é certo agir assim, mas acontece isso nos relacionamentos humanos. Então, depois que Pedro falou o que falou e da forma como falou, os irmãos que de início estavam armados contra ele ficaram satisfeitos, ficaram em paz, apaziguaram-se e, além disso, glorificaram a Deus. Veja o fruto de uma prestação de contas bem feita. A paz foi instaurada e glórias foram rendidas a Deus. Eles entenderam que a mão de Deus estava por trás de tudo. E eles disseram então, aqui no versículo 18, parte final, logo, também aos gentios, foi por Deus. Pedro foi apenas um instrumento. Logo também aos gentios foi por Deus. Deus superintendeu tudo, Deus estava por trás de tudo. Pedro foi um instrumento nas mãos de Deus. Foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Arrependimento para a vida, o perdão, o reconhecimento de pecado, que o pecado é primariamente contra Deus, que ofende a Deus. E eles entenderam que os gentios, então, chegaram a esta conclusão. Eles chegaram à conclusão de que o pecado ofende a Deus e se arrependeram diante de Deus. E eles, então, receberam vida espiritual da parte de Deus. Realmente, irmãos, prestar contas da forma adequada é algo muito valioso, muito valioso. Para finalizar, eu quero enfatizar aqui alguns pontos, irmãos. Nós vivemos em dias em que as notícias chegam muito rapidamente até nós. Os meios de comunicação são uma bênção em certo aspecto, e são uma maldição em certo aspecto. Hoje, as mensagens vão chegando muito rapidamente e a gente precisa ter muito cuidado antes de passarmos adiante aquilo que chega até nós. Precisamos ter muito cuidado. Irmãos, e isso está descrito desde o Antigo Testamento, quando lá na lei de Moisés, Deus disse para o seu povo: não espalharás notícias falsas. Olha o que Deus estava dizendo para o seu povo, lá por Moisés, no Sinai: não espalharás fake news. É isso que Deus está dizendo para o povo lá no deserto: não espalharás fake news. Vocês não devem fazer isso. Não devem espalhar notícias falsas. A gente precisa ter cuidado com a comunicação. Cuidado, meu irmão. Não seja rápido para espalhar notícias. Não seja rápido para comentar algo de alguém. Tenha cuidado. Procure calçar o sapato do outro primeiro. Procure conhecer o que é que aconteceu com o outro primeiro. Não pegue a palavra fria, a informação fria. Saiba que por trás da informação fria existe uma pessoa de carne e sangue. Uma pessoa que tem sentimentos. Uma pessoa que tem emoções. Procure entender que há circunstâncias. E essas circunstâncias podem alterar a forma como alguém fez ou deixou de fazer. Cuidado, cuidado. Precisamos ter muito cuidado, irmãos. Quantas falhas nós vemos no nosso país. Nós vemos no nosso país, às vezes, pessoas sem sabedoria do meio político, falando de forma inadequada,
Quem sabe usando até a verdade, mas falando de forma dura. As pessoas deixam de olhar para a verdade, vão olhar para a forma como a verdade foi dita. E agora a verdade já não é tão importante. A forma deselegante que foi falada é que toma a primazia ali. Precisamos de ter cuidado com relação à forma como nós falamos o que falamos. Precisamos de muito cuidado. Precisamos ser empáticos. Isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Na igreja, precisamos de tanto amor para lidar com os nossos irmãos. Às vezes, na igreja presbiteriana, falando do nosso meio, às vezes ainda existe, a gente percebe, às vezes no comentário de um e de outro, quando alguém é chamado para conversar com os presbíteros no conselho, o que você fez? Vai ser repreendido. Não, o conselho, ele não chama simplesmente para repreender. Os presbíteros amam os irmãos, e a gente tem que entender que nós precisamos conversar uns com os outros sobre coisas boas e coisas ruins. E precisamos entender que estamos na mesma caminhada, e que nós precisamos sustentar uns aos outros, para que cheguemos juntos no final. Irmãos, nós precisamos de carregar as cargas uns dos outros, assim cumpriremos a lei de Cristo, com espírito de brandura, e a palavra fala em Gálatas 6, e cuidado, para que você também não seja tentado, entenda que você está no mesmo barco. Precisamos usar de amor em tudo, mas precisamos prestar contas, e entender que o outro, ele se preocupa comigo, e eu preciso me preocupar com o outro, e me colocar na pele, na situação do outro. Viver assim na igreja, viver assim na família, viver assim na sociedade, tendo cuidado ao passar notícias, tendo cuidado ao receber notícias, tendo cuidado ao lidar com uma informação. A informação é mais do que uma verdade fria. Ela traz informação sobre alguém que tem vida e tem história. Talvez alguém vai ser destruído por outro alguém que não soube lidar com informações que chegaram até si. Eu gostaria de que nós orássemos neste momento e falássemos com o Senhor. Irmãos, interessante este texto no livro de Atos. Ele está num momento de transição, está num momento onde os gentios estavam começando, foi o pontapé inicial, foi o primeiro evento, o primeiro acontecimento. Os gentios estavam adentrando a aliança de Deus com os judeus. Interessante que Lucas reconta a história, reconta agora nas palavras de Pedro, prestando contas. Para mim, esse texto fala sobre isso. Lucas, orientado pelo Espírito Santo, ao colocar este texto aqui, ele quis nos mostrar que nós precisamos prestar contas. Nós precisamos, com amor, com paciência, entender que nós somos parte de um todo maior do que nós mesmos. E o que nós fazemos interessa sim ao outro, tem a ver sim com o outro. Eu preciso saber lidar com a minha vida, entendendo que o que eu faço atinge o outro. Vamos falar com Deus? Eu peço a você que ore ao Senhor e peça a Deus sabedoria nos seus relacionamentos na igreja e relacionamentos nas demais esferas de atuação da sua vida. Senhor, obrigado, Pai, por nos mostrar um Pedro diferente, por nos mostrar em Atos um Pedro que, sendo trabalhado pelo Espírito Santo, tinha uma nova forma de agir, uma nova forma de se manifestar.
Obrigado, Senhor. Obrigado porque ao narrar a história, recontar a história, Lucas nos mostra, Senhor, certamente entre outras lições, mas ele nos mostra a prestação de contas dentro da comunidade. E que prestemos contas uns aos outros, que tenhamos o coração condescendente, empático, humilde, um coração submisso à palavra e submisso aos irmãos, no sentido de entender que fazemos parte de um corpo que é maior do que nós mesmos. E aquilo que somos, que fazemos, que falamos, que deixamos de falar, que deixamos de fazer, tem a ver também com o nosso irmão. Abençoa também, ó Deus, as nossas casas, que saibamos lidar nas nossas casas com sabedoria, conversando, ó Pai, com palavras agradáveis, temperadas com sal, sabendo responder a cada um da forma correta que o Senhor espera. Forma, Deus, marcada pela presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.